compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. De Jesus a todos, e amor de Maria esteja em nossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, meu querido irmão, para nós gravarmos este vídeo, não é? Para este canal, para todos vocês que acompanham, né, este trabalho de apostolado. E hoje nós vamos fazer uma entrevista maravilhosa, algumas perguntas que nós vamos fazer a nosso irmão Fábio. Eu me chamo Pentecoste e aqui está nosso irmão Fábio. Bem-vindo, irmão. Nós vamos fazer esta pequena entrevista, fazer algumas perguntas de alguns nossos irmãos que têm sido estas perguntas essas que o nosso irmão Fábio, que está aqui ao meu lado, vai responder para nós outros, né? Então, desde já você que deseja fazer alguma pergunta, pode vir ao comentário deste vídeo e fazer aí a sua pergunta, que nós vamos fazer esta pergunta a nosso irmão Fábio, né? Muito bem, nós vamos começar, né? Nós vamos fazer algumas perguntas a nosso irmão a respeito de algumas situações de católicos, de cristianos católicos que estão vivendo, por assim dizer, dentro da igreja. Irmão, muito bem, irmão. Obrigado por nos, graças por nos evitar, ou seja, obrigado por nos convidar a fazer esta entrevista com vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, é uma pergunta que vários, né, esta é a realidade, vários cristianos católicos têm sido por las redes sociais, né, por seu apostolado. A maioria destas perguntas, nós elaboramos várias delas, né, mas aquelas que são mais feitas nos comentários nas redes sociais. A primeira pergunta, irmão, que eu faço para vocês é: como dizer que a igreja católica é falsa? Porque nós sabemos que hoje há um remanescente de não católicos, não é? Que tem pregado, que tem anunciado, que tem falado que a igreja católica é falsa. Ou seja, como a irmã podia dar esta explicação, podia dar resposta para estes irmãos, que a maioria que fazem estas perguntas também não são católicos, né? Mas que irmão daria conselho? Quer dizer, a igreja, como se colocar, em que lugar se colocar para dar uma afirmação dessas, né? A igreja é falsa. Então, que nos englobaria para dizer que a igreja de Nosso Senhor é falsa? Obrigado, digo eu, por você estar aqui me entrevistando, né? Senhor Pentecoste, é um prazer grande estar lhe recebendo aqui na minha casa, né? Você veio hoje aqui para fazer, né, fazer as perguntas, e também para que eu possa dar um conselho também para algumas pessoas, pelo menos nas duas finais dessas 5, né, sendo que 3 é resposta. Olha, o que eu dizer, como dizer, não é, que a igreja fundada por Cristo é falsa, é completamente desconhecer as Sagradas Escrituras, né? Dizer que a igreja é falsa é realmente dizer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui na Sagrada Escritura, né? Ele já agradecendo todo o meu coração a você por estar aqui mais uma vez, né? Você que veio aqui entrevistar para o meu testemunho, a terceira parte do meu testemunho de ex-apóstolos, como eu, protestante, como eu articulava toda a doutrina, né? E agora você aqui, agradeço de coração mais uma vez para essas perguntas. Olha, quando Jesus fundou a igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fez uma promessa contra a igreja. Perdão, contra aqueles que atacariam a igreja. Não é? Ele fez essa promessa contra aqueles que atacariam a igreja. Isso é uma realidade. Então, que promessa foi essa? Ele disse, ó, tu és Pedro, eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí,
ponto e vírgula. E o que vem depois na fundação dessa igreja sobre a Kefas, Pedro? Né? João 1:42. Trocou o nome de Simão por Kefas. Simão significa molengo, fraco, para Kefas, que significa rocha, pedra. Então, quer dizer, Jesus está fazendo uma promessa depois daqui da fundação da sua igreja. E que promessa é essa? Veja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra tradução diz, as portas do inferno não podem destruir a minha igreja. Então, no momento em que eu rejeito o corpo de Cristo, essa é a realidade. No momento em que eu rejeito o corpo de Cristo, e eu digo que a igreja de Jesus se acabou, ou que a igreja de Jesus se prostituiu, como o protestantismo usa esse termo para, né, colocar suas seitas, para dizer que suas seitas são as seitas, as igrejas verdadeiras. Então, para dizer isso, eles têm que o quê? Tem que matar a igreja de Cristo. Tem que dizer, a igreja se acabou com a morte dos apóstolos. Veja, Jesus disse que o inferno não pode destruir. Se o próprio inferno não pode destruir a igreja, como é que essa igreja se acaba com a morte dos apóstolos? Né? Outros protestantes, outros sectarianos, chegam a afirmar, dizendo que a igreja se prostituiu no tempo do imperador Constantino, que no ano 314, o imperador Constantino destruiu a doutrina da igreja e colocou a doutrina dele dentro da igreja católica. Então, se a igreja acabou-se com a morte dos apóstolos, nós vemos isso, a instituição apostólica em Atos 20:28, Paulo dando conselho aos bispos, nós vemos ali duas passagens nas cartas de Paulo a Timóteo, a ordenação. Eles vão ordenando os bispos, não é? Paulo chega a dizer, depois da minha partida, em Atos 20, versículo 29, se introduzirão lobos, então para o bispo pastorear, porque o Espírito Santo constituiu os bispos, ou seja, a instituição apostólica, a constituição apostólica, ou seja, a sucessão apostólica. Então, como que essa igreja morreu? Não é? Como que essa igreja morreu quando os apóstolos, ou seja, essa igreja acabou quando os apóstolos morreram. Então, isso é mentira, isso é falcatrua. Não é? Ao dizer que a igreja com 314 anos se prostituiu porque Constantino obrigou a ela, não é, tirar a sua doutrina verdadeira e a viver a doutrina pagã romana, também é heresia. Também afirmar isso é dizer que Jesus mentiu. Não é? A doutrina da igreja, ela é intacta, ela é perfeita. Quando nós vemos sobre a Eucaristia, nós vemos sobre a Eucaristia, 12 a 20 anos mais tarde, Paulo pregar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele começa, aliás, no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, vai até o capítulo 11. Não é? Todo o capítulo 11 mostrando o quê? Mostrando a doutrina do dogma eucarístico, o batismo, os outros sacramentos vivos na Bíblia. A doutrina do purgatório que está na Bíblia, não tem o termo purgatório, mas tem a doutrina do purgatório que está na Sagrada Escritura. Não é? Então tudo o que fizeram, não só aquilo que está narrado na Sagrada Escritura, mas também narrado no contexto histórico, na tradição, assegura perfeitamente. Amados, você que está me vendo agora, senhor Pentecostes, não tem como alguém mudar a doutrina da igreja. Muitas pessoas tentaram mudar a doutrina da igreja. Imperadores antes do imperador Constantino, tentaram mudar, tentaram ser papa, né? Assassinavam esses cristãos. O contexto histórico narra isso, por isso que era celebrado o seu santo culto nas catacumbas. Por quê, São Pentecostes? Porque exatamente perseguiam esses cristãos, porque esses cristãos diziam que comia a carne e o sangue de um homem. Veja, o contexto histórico comprova isso. Que nós chamamos de tradição apostólica, guardar as tradições que nós recebemos, segunda carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 15, no capítulo 3, verso 6. Então ali está a tradição, o contexto histórico apostólico. Então, quer dizer, nós temos, quando nós olhamos para o contexto histórico, Santo Inácio dizer onde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo, onde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Veja que o contexto histórico sempre comprova isso. Não é? Nos escritos de São Policarpo, um bispo da igreja de Esmirna, ordenado por São João. Então nós vemos isso no contexto histórico, no escrito,
que nós vemos que essa igreja continua até hoje ensinando essa doutrina. Como pode alguém, um imperador, que a sua mãe era cristã, ele se dizia imperador, se dizia cristão, mas não foi um bom cristão, não. Não foi um bom católico, porque ele não mudou, amados. O que foi que Constantino fez? No chamado Edito de Milão, tirou a igreja das catacumbas. Né? Por ele tirar a igreja das catacumbas, cessando a perseguição dos impérios pagãos romanos contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aí eles interpretam que foi ele que colocou a doutrina pagã dentro da doutrina da igreja fundada por Cristo. Veja se isso tem cabimento, veja se isso tem lógica. Não tem lógica nenhuma. A coisa errada que Constantino fez foi, se aqueles feiticeiros, os bruxos pagãos, não se convertessem à igreja católica, da qual sua mãe era, Santa Helena, e é santa, reconhecida pela igreja, então, sobretudo, o que era que ele fazia? Mandava assassinar. Então a igreja nessa época criou uns tribunais para dizer às pessoas, porque não tinha como escapar das garras de Constantino, o que foi que a igreja fez? Olha, se converta. Se converta porque ou você se converte, ou o imperador vai assassinar você. O imperador vai mandar assassinar vocês. Então, sobretudo bruxos, feiticeiros que não se convertiam, o que era que o imperador fazia? Mandava matar. Porque não aderia. Então, essa prática que a igreja não aprova, nem o Papa aprovou. Para você ter uma ideia, no tempo de Constantino era o Papa de número 32 da igreja, chamado São Melquiades, um africano. Era o Papa São Melquiades, o Papa de número 32. Aí aconteceu o chamado Edito de Milão, quando ele tira aqueles que comem a carne do sangue de um homem, que era perseguido por canibais, sobretudo pelos impérios antes de Constantino. Então a melhoria da igreja veio acontecer de Constantino para frente, porque depois de Constantino veio o imperador Teodósio, imperador cristão, católico, o imperador Teodósio. Aí nós conhecemos o Edito de Tessalônica, que o imperador Teodósio oficializa a igreja cristã, a igreja católica, como a religião oficial do Império Romano. Ou seja, quando o imperador Senhor Fábio Pentecostes, quando o imperador Teodósio faz isso, se cumpre uma profecia de São Paulo na carta à igreja de Roma, ou seja, mais conhecida como a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 8. Se cumpre a profecia de Paulo, e se cumpre também aquele que diz Santo Inácio, porque eu já li a carta de Santo Inácio aos Esmirniotas, ele falando da universalidade da igreja. Porque o nome católico é um nome próprio, designa a universalidade da igreja. Não é? Então, quando o imperador Teodósio faz isso, se cumpre a profecia de Paulo em Romanos 1,8. O que foi que São Paulo disse em Romanos 1,8? Que a fé da igreja de Roma seria proclamada mundialmente. Vossa fé será proclamada no mundo inteiro. E hoje, senhor Fábio, senhor Pentecostes, nós estamos aonde? Nós estamos aqui no Brasil, o senhor da América Central, mas nós aqui do Brasil veio lá da América Central para fazer essa entrevista, essas perguntas. Outra vez eu agradeço muito. Né? Porque com isso os nossos irmãos também quiserem fazer perguntas, gravaremos vídeos, né? Eu, Fábio, com o nosso irmão aqui Pentecostes, fazendo as perguntas, nós gravaremos. Se você quiser fazer algumas perguntas, nos comentários pode fazer, né? Muito bem. Então, senhor Pentecostes, só para terminar, porque senão o vídeo fica longo, se cumpriu a profecia de Paulo. A vossa fé, a fé de quem? Da igreja romana. Porque a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 8. E aí eles mentem dizendo que Paulo foi quem fundou a igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Veja que São Paulo não estava em Roma quando escreveu a carta aos Romanos. Veja só, no versículo 7, vós que estáis em Roma, versículo 7 de Romanos 1. Vós que estáis em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Veja que a igreja já estava em Roma. Os membros da igreja já estavam em Roma. Então não foi São Paulo que fundou a igreja romana, não, como diz alguns hereges. Não é? Quando nós vamos dizer que São Pedro, a igreja nasceu de São Pedro. A igreja foi fundada em Jerusalém, mas ela foi transferida para Roma, porque Roma era o centro do mundo, era o centro das atenções. Então Jesus tinha que governar e falar, como Paulo disse, vossa fé será proclamada mundialmente, falando da universalidade dessa igreja. Então, como o imperador Teodósio faz isso, se cumpre essa profecia de Paulo. Se cumpre a universalidade, que agora diretamente de cima, e não existia também o Vaticano, que é a menor cidade do mundo, que os protestantes usam para dizer que o capítulo 17 de Apocalipse, que a prostituta, ou Babilônia, sei lá, é a igreja católica. Veja só, não existia nessa época que é escrito Apocalipse do ano 90, ano 100, não existia o Vaticano. Não existia o Vaticano.
né? Veja, São Pedro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verso 13, o que é que ele diz? A igreja escolhida que está em Babilônia vos salva. Ou seja, a igreja escolhida que está em Roma vos salva. Então, é heresia, é dizer que Jesus mentiu, é dizer que Jesus se contrariou e mentiu quando ele afirmou e dizer que as portas do inferno não poderiam destruir sua igreja. Se ela se acabou com a morte dos apóstolos, como alguma parte protestante diz, e se ela se acabou, ou seja, se prostituiu, já não é mais a igreja de Cristo, por causa do imperador Constantino, então eles estão nada mais nada menos afirmando e dizem que serem bíblicos e não são. Eu já trouxe nesse canal comprovando muitas das vezes que não são bíblicos, não é porque anda com uma metade da Bíblia embaixo do braço que é bíblico, não são bíblicos, são antibíblicos. Protestante não vive uma vírgula da Sagrada Escritura, porque aquele que vive uma vírgula da Sagrada Escritura, ele é católico. Ele é cristão católico. Então é heresia. Veja, outra vez, Jesus disse, as portas do inferno não poderão destruí-la. É a parte B do versículo 18 de Mateus 16. Então, é impossível, é descartada essa hipótese. Jamais. E eu, articulando a doutrina da minha seita quando eu era protestante, eu encontrei isso aqui. Eu digo, não. A igreja apostólica não pode ser destruída. Como ensinaram, mentiram para mim lá nas heresias, que ela se acabou com a morte dos apóstolos. Mas se ela se acabou com a morte dos apóstolos, e o protestantismo só nasceu com 16 anos, com 16 séculos de atraso, então que igreja verdadeira veio até entregar o bastão para o protestantismo? Então é uma coisa sem pé e sem cabeça, mas o protestante que pensa bem, né, o senhor Pedro Costa, ele vai raciocinar sobre isso, estudar o contexto histórico e vai dizer, rapaz, tem coisa aí, tem angu esse angu tem caroço, né, verdadeiramente, e vai se converter à verdadeira igreja de Cristo, como muitos protestantes estão fazendo. Então, isso é aqui a minha resposta sobre a sua primeira pergunta que você fez. Muito boa, por sinal, muito obrigado por essa pergunta. Muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Que sabia resposta. É decir, desse jeito. Hermano, a segunda pergunta é: posso me casar com uma pessoa protestante? Porque essa é a pergunta que muitos têm sido também, né? Muitos têm sido esta pergunta, né, irmão? Porque, eu sou católico, mas me enamorei por uma mulher protestante. A mulher protestante diz-me que aceita casar comigo, né? Então, eu católico, como eu posso fazer para poder casar-me com uma pessoa, né, que não é católica? Ou seja, o que essa pessoa deve fazer? É proibido casar com um católico? O que a Bíblia tem falado para nós, irmão? Pela segunda pergunta, né? Obrigado pela segunda pergunta. É um prazer estar recebendo aqui para mais uma pergunta. Obrigado por essa pergunta. Uma pergunta, senhor Pentecoste, muito interessante também. É verdade. Pergunta muito interessante também. E que muitos católicos têm dúvida a respeito disso. E até por conhecer pessoas chegadas ainda, parentes, por longe, mas parentes, que se casaram com protestantes. Olha, poder casar com protestante tem as condições, não é? Tem as condições. Por exemplo, precisa de uma jurisdição do bispo. E tem que ser na igreja católica. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso, seria isso aqui, ó. São Paulo fala realmente em 1 Coríntios 7, versículo 12. Olha em diante o que ele diz. Ó, aos outros digo eu, não o Senhor. Ou seja, uma opinião do apóstolo, uma opinião da igreja, que não é do Senhor. Do Senhor que o casamento é indissolúvel. Mas aqui casa um católico, ou seja, um cristão com um não cristão, um católico, ou seja, um cristão com um protestante. Se esse casamento não vier dar certo, veja o que diz. A própria Sagrada Escritura vai responder, olha só. Se um cristão casou com uma mulher pagã, ou seja, sem a fé, a mesma fé que a fé católica, não é? E essa consiste em morar com ele, não a repudie. Se a mulher desposou do mesmo jeito, vamos pular do mesmo jeito, falar a mulher para com o homem, vai ser 14. O versículo 13, parte B.
Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem fé é santificada pelo marido, que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros quando na realidade são santos. Veja, aqui está o problema. Veja, aqui está o problema. Porque aqui a parte católica que casou com a protestante e tem que ser na igreja católica, essa parte, esse casamento na igreja católica, como criar os filhos? Veja, os filhos poderiam sair impuros. O que é esse impuro que São Paulo fala aqui? Esse impuro que São Paulo fala aqui seria o seguinte: vamos ter 4 filhos. Vamos dar esse exemplo: 4 filhos. Eu sou católico, é uma comparação. Minha esposa é protestante, somos casados na igreja católica. Muito bem. Então, vamos criar os nossos filhos. E aí, vamos educar esse filho. Ela é uma protestante ferrenha, eu sou um católico de origem, cristão original. Não largo minha fé por nada, dou o que doer, dou o pescoço por ela. Quando os nossos filhos nascerem, vai haver contendas e brigas. Por quê? Porque eu vou querer que o meu filho seja um cristão católico. Ela vai querer que o filho dela seja um protestante. Né? Seja um dos filhos de Lutero. Então vai haver essa contenda. Então o que é que São Paulo diz o seguinte na parte final? Olha só. Mas se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão e nem a irmã estão casados. Deus vos chamou a viver em paz. Aliás, como tu sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Aqui está essa questão. Aqui São Paulo abre asas ao tribunal eclesiástico da igreja. Não é? E essa questão dessa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa. Posso me casar com um protestante? É complicado. Porque a questão dos filhos. Quando nós vamos batizar os nossos filhos, o que é que o padre, Jesus na pessoa do padre, pergunta? Prometem educar vossos filhos na fé católica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os padrinhos e os pais dizem o quê? Sim. Então as condições de eu me casar com uma protestante na igreja católica de Cristo, eu não posso casar lá no protestantismo, porque aí não é casamento. O casamento no civil só acontece entre 2 protestantes que nunca foram católicos. Fique bem claro isso. Então, esse casamento valeu lá para eles. Para a igreja de Cristo, não. Para eles. Né? Agora, ex-católicos que casam lá no civil, não está casado não. Está em fornicação. Não está casado. Então, veja. Então, o conselho que eu dou, não é bom um católico casar com um protestante. Porque na questão da criação dos filhos vai haver problemas. Os filhos vão criar impuros. Ou seja, aquilo que Jesus disse: 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Aí vai os católicos, porque nós sabemos que católico e protestante nunca se dão. Não se dá os filhos da Virgem Maria com os filhos da serpente, nunca vai se dar inimizade. Isso é bíblico, Gênesis 3,14. Colocar inimizade entre os filhos dela e entre os teus filhos. Ou seja, os filhos da Virgem Maria e os filhos da serpente. Essa é a realidade. Então não tem comunhão aí. Então, por não haver comunhão aí, o que é que acontece? Os filhos vão ser impuros. Agora, São Paulo disse algo aqui bem interessante. Se a parte não católica quiser se separar, pode separar. Aquele católico, todavia, no tribunal eclesiástico, vai receber a permissão de se casar outra vez. Ou seja, no processo de anulidade. O tribunal eclesiástico vai dizer: olha, você vai chegar lá com provas, vai dizer... Vai participar das reuniões do tribunal eclesiástico, dar entrada e dizer: olha, a parte, eu casei com uma protestante, não é? A protestante, naquilo que foi jurado, quando o padre da pessoa de Jesus assistiu o nosso casamento, né? Prometendo, não é, educar, criar nossos filhos na fé católica. E agora ela não está cumprindo. Então ela quer levar meu filho e doutrinar numa fé que não é da igreja fundada por Cristo, ou seja, na fé protestante. Então ela pegou o meu filho e saiu de casa. Então o que é que eu faço? Eu tenho testemunhas disso, eu tenho testemunha, 1, 2, 3 testemunhas a respeito disso, sim. Então eu dou a entrada no tribunal eclesiástico e o tribunal eclesiástico vai averiguar e com certeza vai dar o veredito, dizer que o meu matrimônio não valeu. Porque eu casei com uma pessoa que não condiz com a minha fé. Veja o que São Paulo diz, ó. Veja só. Olha só.
desposou uma mulher pagã sem a fé. O que é o pagão? O que não traz a fé da igreja fundada por Cristo, a fé católica. Entende? Então o tribunal eclesiástico vai averiguar e com certeza vai dar o veredito que esse casamento não foi válido. Do mesmo jeito, se a pessoa casa com outra pessoa, por exemplo, um rapaz namorava com uma moça, engravidou ela, então foi obrigado pelos pais a casar com a moça para sustentar o filho. Isso não é casamento. Dá entrada no tribunal eclesiástico, o tribunal eclesiástico vai averiguar e vai constatar que esse matrimônio não foi válido. O que, é que vai acontecer? Ele está solteiro, é a mesma coisa. Entende? Porque a promessa é educar os filhos na fé da igreja fundada por Cristo, que é a igreja católica. Então o conselho que eu daria, não se casa. Você pediu para que eu pudesse dar um conselho, usando até o termo bíblico. São Paulo vai dizer aqui, como é que tu sabe, homem, que tu vai trazer a protestante para a fé católica? Será que não vai acontecer o contrário? Né? Não vai acontecer o contrário, que nem aconteceu comigo. Me tornei protestante, né? Com a minha protestante, e fui passar lá o civil. Só que eu e a minha esposa somos o quê? Éramos o quê? Ex-católicos. Agora, sinto o que eu disse no começo dessa sua pergunta, é muito boa, por sinal. Dois protestantes que nasceram em lá protestante, um homem e a mulher, que nunca foram católicos na vida, eles vão se unir no cartório, lá no civil, então esse casamento deles é válido. Para eles é válido. Se tornou-se um matrimônio, ou seja, aliás, um sacramento para eles. Agora, se um dia eles se converterem, os dois, esse casal, que nunca foram católicos, a Igreja de Jesus Cristo, porque eu sou prova disso, tem visto muitos que nunca foram católicos, aí eles vão ter que receber a bênção do padre, ou seja, vai ter que receber, porque era assim o casamento, né? O homem e a mulher, diante do povo, era quem fazia o seu próprio casamento, mas necessitou-se da bênção do sacerdote, então passou a ser o quê? Sacramento, quando necessitou da bênção do sacerdote, né? Do padre. Então, sem essa bênção do padre, não é casamento. Sem essa bênção do padre, não é casamento. O seu casamento não acontece. Não é? O seu matrimônio não acontece, porque é o sacramento que vem através da bênção do padre. Então, esse casal vai ter que ir buscar a igreja, e vamos dizer assim, que ele vai ter que casar na igreja. Nós usamos esse linguajar, casar na igreja. Paulo diz que a mulher viúva, que se quiser casar outra vez, tanto que case. Aqui, ó. No capítulo 7, versículo 39. A mulher está casada com o marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse casamento tem que ser no Senhor, e no Senhor não é na lei, porque uma coisa, o civil é o quê? Lei dos homens, não é lei do Senhor. A lei civil, a lei dos homens é uma coisa, e a lei de Deus, a lei do Senhor no espiritual é outra. Então está dizendo no Senhor, então o casamento na igreja. Então eles vão ter que casar na igreja. Porque se eles irem para a igreja católica e viver na igreja católica só com o civil, eles não podem comungar. Para você ter ideia, não pode comungar, porque eles estão em quê? Estado de pecado. Estão em fornicação. Então tem que casar na igreja. Então, eu espero que essa resposta dentro dessa pergunta que você fez, ela sirva, né, de alguma maneira, que ela possa servir para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Aliás, por sinal, o senhor Pentecoste, muito polêmico esse vídeo, né, aí, que eu fiz esse vídeo aí, muitos cancelaram a inscrição, e eu pedi até, por favor, que cancelasse mesmo, né, e quem estiver vendo aqui, vou reforçar, você que é inscrito no meu canal, que você é contra o Papa Francisco, contra o Conselho Vaticano II, numa boa, faça-me o favor, pode cancelar a inscrição e pode sair do meu canal, você não é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui para receber o que eu ensino, o que esse canal, esse apostolado traz, é tudo em comunhão com o Conselho Vaticano II e com o contexto histórico da igreja e nas Sagradas Escrituras. Então, eu não quero conversa com sede vacantista. Eu não quero conversa com sede vacantista. Aliás, eu vou deixar para falar na próxima pergunta que você vai fazer, né, sobre o Papa Francisco na próxima pergunta. Então, sobre o casamento é isso. O melhor o que eu aconselho é católico, case com católico. Católico, case com católico. Quer viver bem, quer viver em paz? Católico, case com católico. Case com alguém que condiz com a sua fé, que vive a sua fé. Então, senhor Pentecoste, essa é a minha resposta para os nossos irmãos que acompanham esse apostolado. Muito bem. Resposta sábia de nosso irmão.
Por isso estamos aqui para entrevistar e fazer estas perguntas a nosso irmão Fábio. Né? Então, irmão, a terceira pergunta é: sou casado no civil, posso comungar? Vê que pergunta, essas perguntas que nós pegamos nos comentários das pessoas, que elas têm falado, que elas têm feito, né? São dúvidas que elas tragam com seu coração, né? Estamos aqui para esclarecer. Nosso irmão Fábio está esclarecendo, né, estas perguntas. Muito bem, irmão Fábio, muito bem, maravilhosamente. Então, esta pergunta também que várias pessoas têm feito, não? Sou casado no civil, ou na lei dos homens. Eu posso comungar? Eu posso receber Jesus em la Eucaristia? Obrigado por mais uma pergunta, né? Essa é a... Ah, muito bem. Essa é a terceira pergunta. Olha, pode não. Pode não. A pessoa que ela tá junta, para você ter uma ideia, né? Que nem a pergunta que nem a anterior, dessa daqui, a pergunta que você me fez. Não é que se posso casar com um protestante, eu acabei falando até na questão, né, da criação dos filhos, não é? Então é uma pergunta até um pouco semelhante a essa primeira sobre o casamento, se posso casar com um protestante. Então nessa terceira pergunta que você me fez agora, é a questão de se eu sou casado no civil, se eu posso comungar. Pode não porque tá junto, tá em fornicação. Não é? Tá em fornicação, então não pode casar. Então eu até citei na segunda pergunta que se o caso... Um casal de protestantes ou uma mulher que nunca foram católicos veio para a igreja católica, nunca foram católicos, ele vai ter que casar na igreja para poder comungar, porque o civil não é considerado na igreja católica como casamento, na lei do Senhor, no Senhor, como diz São Paulo. Então não pode comungar, está em fornicação. Fornicação é um pecado contra a castidade. Fornicação nós encontramos ali em Hebreus capítulo 13, né? Versículo 4. O que é que diz a Sagrada Escritura? Diz o seguinte, não é? Considerai o leito conjugal imaculado, porque o Senhor julgará os fornicadores e os adúlteros. Veja o contexto bíblico. O Senhor julgará os fornicadores e os adúlteros. Então, por que conservar o leito conjugal imaculado? Ou seja, não viver no adultério. Um exemplo, fui casado na igreja, separei da minha mulher, nem busquei alguma solução do tribunal eclesiástico. Arruma outra mulher, eu estou em quê? Em adultério. Então, duas pessoas solteiras que vivem juntas, construem uma família, ela está o quê? Em fornicação. Então a Sagrada Escritura está dizendo que Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Então essa é a questão de você não poder comungar. Olha o que São Paulo diz aqui na primeira carta, falando até mesmo sobre a comunhão, falando sobre até a Sagrada Eucaristia. Veja só. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável. Do quê? Do corpo e do sangue de Jesus. Veja, aquele que comer, se alimentar da hóstia consagrada, carne, sangue, alma e divindade de Cristo, ou se não pode comungar da espécie do pão consagrado e do cálice, por alguma questão de alguma enfermidade, alguma intolerância que carrega, veja que aparece comer do pão ou beber do cálice. Porque aqui está dizendo, não, se comer do pão, pode beber do cálice. Se beber do cálice, você pode comer do pão. Está falando aos fiéis da igreja de Coríntios. Então é para nós hoje. Ou beber do cálice do Senhor, que aí não está fazendo parte da espécie do pão, que nós comungamos apenas em uma espécie, mas tem pessoas que têm problema com a intolerância com a massa, não podem receber a hóstia. Então, comunga do cálice. Fala antes da missa com o padre e comunga do cálice. Então, indignamente, é exatamente em um estado desse que você citou agora, dentro dessa pergunta tão maravilhosa. Ou seja, eu sou casado no civil, eu não posso comungar porque eu estou em fornicação. A fornicação tem o mesmo grau do adultério.
Pecado mortal. Vejam, olha só. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher, lá em Mateus 5, olhar para uma mulher e cobiçar, já adulterou com ela. Olhar para uma mulher casada e cobiçar ela, possuí-la, já adulterou. Veja a gravidade, adulterou. Só em cobiçar. E aí, ó, cobiça idolátrica. Já trouxe nesse canal no quadro Catecismo Bíblia. Então, veja. Não pode comungar porque está em fornicação. O que foi que o arcanjo São Rafael disse para Tobias? Não aceite a fornicação. Ponto. Nenhum comércio fora de tua mulher. Veja, primeiro diz, não aceita a fornicação. Não cometa a fornicação. Ah, eu tenho namorada, eu namoro, eu tenho uma vida atuante na igreja, eu tenho uma namorada, mas escorreguei ali, né? E cometi o ato sexual com ela. Ou seja, no claro aqui, transei com ela. E eu não vou me confessar porque eu não considero isso. Eu sou uma pessoa da igreja, eu sou uma pessoa... Então eu não vou confessar e nem reconheço isso como pecado. Não pode comungar. Não pode comungar. Jesus disse em Mateus 5 que se até para dar uma oferta no altar, tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta e vai primeiro te reconciliar com teu irmão, aí tu poderás vir ofertar. Dirá está em fornicação. Nem quem está em adultério, nem quem está em adultério também pode comungar. É o mesmo peso da fornicação. Masturbação é a mesma coisa. Ah, cometi masturbação, vou comungar. Pecado mortal. Pecado mortal. Mortale. No se puede recibir Jesús en la Eucaristía. Está en peligro. No puede. Não pode receber Jesus na Eucaristia. Você está impedido de receber. Por isso que Isaías diz, olha, há uma barreira, 59, verso 1 e 2, né? Há uma barreira entre vós e vosso Deus. O quê? Vossos pecados colocaram a barreira. Então você está com uma barreira entre você e Jesus Eucarístico. O quê? A fornicação. Você só é casado no civil. Você tem que casar na igreja. Arrepender-se, confessar das fornicações, casar na igreja. Na igreja. Para poder, aí sim, você receber. Como Paulo diz aqui ó, no versículo 28. Que cada um examine-se a si mesmo. E assim coma deste pão ou beba do cálice. Agora, se você vai em fornicação com a sua teimosia, com o seu adultério, com sua teimosia no adultério, olha o que São Paulo diz, o que vai acontecer com você. Versículo 29. E comigo se eu fizer isso. Aquele que o come e o bebe, sem considerar o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Pácata, Senhor Pentecoste. É pácata. Não pode, de maneira alguma. De maneira alguma. Comungar. Ah, mas eu me arrependi. Só uma questão aqui, né? É que as pessoas... Tem muitas pessoas que foram casadas na igreja, que se separou, Senhor Pentecoste, e elas não comungam. Porque eu acho que se separou, não pode comungar. Olha, deixa eu dar um conselho para você. Deixa eu tirar aqui uma dúvida. São muitas as perguntas que me fazem na missão, Senhor Pentecoste. Eu vale salientar, trazer aqui, né? Dentro dessa pergunta, encaixa bem dentro dessa pergunta que você me fez. Pessoas que foram casadas na igreja se separaram, mas essas pessoas não contraíram a segunda núpcia, não arrumaram. Mulheres, eu conheço várias, elas não comungam porque eu já até aconselhei elas, mas não aceitam o conselho. Sabe que esse povo mais antigo de cabeça dura, né? Principalmente nordestino, né? Eu não posso comungar porque eu separei do meu marido. Se você foi casada na igreja, ou você casado na igreja, e se separou e não contraiu uma segunda núpcia, você mulher não arrumou um segundo esposo, você homem não arrumou uma segunda esposa, você vive o celibato, você vive a castidade, você pode se confessar e comungar se você não tem uma segunda pessoa. Você não só pode, você deve se confessar, buscar a confissão para confessar e passar a comungar. Entende, Pentecoste? Né? Então tem muitas pessoas vivendo como eu gostaria tanto, pessoas que fazem adoração santíssima. Eu gostaria tanto de receber, mas eu não posso porque meu casamento acabou. Peraí, o teu casamento acabou, mas tu tá ainda naquele casamento porque tu não assumiste uma segunda núpcias. Tu
vai confessar, né, os teus pecados. Tu não cometeu adultério por se separar do teu marido. Tu cometeu adultério se separar do teu marido e arrumar uma segunda pessoa. Aí tu estás em adultério. Agora, se tu apenas se separou do teu marido e não arrumou ninguém, tu não estás em adultério. Custa entender isso? Busque um padre para se confessar e passe a receber Jesus na Eucaristia. No entanto, continue assim. Não arrume a segunda pessoa. Porque no momento em que você passar a arrumou uma segunda pessoa, aí sim você está em adultério, aí sim você não pode comungar mais. Porque você está em adultério. Ah, irmão, eu estou em adultério, mas vou largar, acabou. Eu posso comungar. Você saiu do adultério? Você saiu do adultério, então se arrependeu, busque um padre para confessar e passe a comungar. E viva a castidade, não passe mais a arrumar ninguém. Entendeu como é, Pentecostes? Eu espero que eu tenha sido cirúrgico, né? Nessa pergunta, aí nessa terceira pergunta que você me fez, né? Então, essa é a resposta que eu dou para as pessoas casadas no civil. Não pode comungar se tiver apenas o civil. Muy bien, hermano, muy bien. Muy bien. Até agora fizemos 3 perguntas a nosso irmão Fábio e vamos continuar fazendo mais 2 perguntas para nosso irmão. Hermano, uma pergunta, as 2 perguntas, talvez não seja nem pergunta essas 2 últimas que vou fazer para você. Eu queria que agora todas as pessoas de Brasil, la América Central, Sudamérica, estar a acompanhar, por isso estamos fazendo aqui com sotaque espanhol, no portunhol, uma mistura de português com espanhol, para que vocês que são inscritos nesse canal possam entender um pouco. E também nossos irmãos lá de outros países que não hablam, que não falam português, possam também acompanhar. Nossos irmãos que não falam português também possam vir estas perguntas, estas respostas de nosso irmão Fábio. Muy bien, muy bien. Hermano, me gostaria que o que você, neste momento, diria, né, com um conselho a todos os protestantes, um conselho para todos os protestantes, que você diria para todos os protestantes neste momento, você como ex-protestante. Um conselho para o protestantismo. Olha, o conselho para o protestantismo que eu dou, eu já trouxe nesse canal vários vídeos, né? Um conselho de um ex-protestante para os protestantes. Rapaz, o conselho que eu dou para os protestantes é esse daqui. Eu não vou dar, não são palavras de Fábio. É palavra de Jesus. O conselho que eu dou para o protestantismo é não acreditar na doutrina dos judeus aqui em João 6. Que diz no versículo 52. Veja, eles renunciaram, não aceitaram a doutrina da Eucaristia, da carne do sangue de Cristo. Por isso que o protestantismo acredita em simbologia, em representação. Mas aceitar verdadeiramente a carne e o sangue de Cristo. Mas para poder alimentar-se dessa carne e do sangue de Cristo, tem que fazer como eu e a minha esposa. Vim para o seio da verdadeira igreja fundada por ele. Porque fora da igreja de Jesus Cristo, mesmo que diga, não, aqui é carne, aqui é sangue, não é carne nem sangue, porque não acontece o milagre da transubstanciação, a mudança da substância não acontece, sabe por quê? Porque não tem sucessão apostólica, não veio da constituição apostólica, da ordenação apostólica. Não tem o sacramento da ordem apostólica, então esse milagre não vai acontecer lá. Ou seja, no anglicanismo, no Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então essa hóstia, ela não se transforma no corpo, na carne do sangue de Cristo. Então o conselho que eu dou para o protestantismo é não fazer como os judeus fizeram. Veja, no versículo 52, eu vou ler 3 versículos, olha só. Estas palavras dos judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem nos dar de comer sua carne? Não fazer como os judeus, porque vários protestantes já disseram para mim que os judeus estavam certos. Mas Jesus não concordou em nenhum canto aqui com os judeus.
Tanto que ele refutou os judeus no versículo 53. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida de Jesus dentro de nós, está dentro de nós para cumprir isso que Paulo disse no seu mais que vive é Cristo, que vive em mim, só se dá através da Eucaristia. Se você é uma pessoa eucaristizada. Se você é uma pessoa que se alimenta da carne do sangue de Jesus na Sagrada Eucaristia. Entende? Então veja, no versículo 60 diz, ó, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro. Quem pode aceitar isso? Então, se foi difícil para aquele povo, e veja, aqui era uma multidão, porque aqui segue a multiplicação dos pães. Aqui segue a multiplicação dos pães, que está a partir do versículo 1 do capítulo 6. Então, Jesus anda sobre as águas e depois vem essa discussão da sinagoga de Cafarnaum, essa pregação de Jesus doutrinária, sobre o pão da vida, sobre a sua carne e seu sangue. Então, quer dizer, sabe quantas pessoas tem aqui? Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja só. E o que a Bíblia diz? Versículo, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro. E foram embora. Foram embora. Olha o versículo 66, presta atenção. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Você está entendendo? Que se eu digo eu sou discípulo de Jesus, mas eu não me alimento da carne do sangue de Jesus, que só é dado na única igreja dele, que ele ordenou, este é o meu corpo, que será entregue por vós, Lucas 22, 19. Então ele está ordenando que a igreja entregue. Então se eles forem embora, então que os protestantes olhem para si mesmos e vejam, e se coloquem que eles são aqueles que não aceitam a Eucaristia. O que é Eucaristia? Ação de graças. Tomando o pão de ação de graças, partiu e entregou os discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Eucaristia significa ação de graça. Ah, irmão, hóstia está onde na Bíblia? Em nenhum lugar. Mas se você pegar no grego hóstia, significa o quê? Traduzido em português. Vítima. Jesus foi a vítima de expiação por meus pelos teus pecados. Então Jesus foi a hóstia de expiação pelos meus pelos teus pecados. Essa é a realidade. Então o conselho que eu dou é isso. Ó. Jesus disse, quem come da minha carne, 54, né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Então o conselho que eu dou para os protestantes é, quer ter vida eterna, se converta à verdadeira igreja de Cristo. Porque nenhuma outra igreja, fora a igreja católica apostólica romana, né? E as igrejas dos outros ritos, onde tem associação apostólica, então não adianta. Não vai ter vida eterna, porque só vai ter vida eterna através da carne e do sangue de Jesus. Isso é promessa dele. E nem eu e nem ninguém na face da terra pode anular essa doutrina. Porque é a centralidade da fé. É o dom maior, é vida eterna. Então eu espero que isso é o que eu tenho a dizer aí aos nossos irmãos separados, né? E conversão. Se converter à verdadeira igreja de Cristo, passar a receber ele na Eucaristia, como eu e minha esposa passamos. Se convertemos à verdade, quando eu articulava, quando eu via que eu não tinha sucessão apostólica para transformar o pão na carne de Cristo, foi aí que veio minha conversão. Verdadeiramente é a igreja de Cristo. Não é? E diante de outros versículos que foram confirmando de uma única igreja, que Jesus fundou a igreja. Eu não só vi isso em Mateus 16, 18, mas no capítulo 8 de Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus, em Atos dos Apóstolos, né? Essa unicidade de uma única igreja, que fora dela não tem salvação, capítulo 2, versículo 47. Não tem salvação, porque o Senhor juntava cada vez mais pessoas a essa igreja que estavam a caminho da salvação. Então, se eles estavam a caminho da salvação, tem que estar nessa igreja, né? Que tem a carne e o sangue de Cristo, que dá a carne e o sangue de Cristo para nós. Porque fora dessa igreja que nos dá a carne e o sangue de Cristo não tem salvação. Como se salvar? Como encontrar a carne e o sangue de Cristo fora dela? Impossível. Então, esse é o meu conselho que eu dou para deixar. Muito bem, hermano, muito bem, muito bem. Resposta sábia de nosso irmão Fábio, né? Hermano, nós já gravamos, não é, seu testemunho de ex-apóstolo protestante, né, quando você articulava a doutrina, que fez sua conversão, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hermano, como você deu agora, e muito bem, esse conselho a todos os protestantes, eu queria que você hablasse, porque nós estamos vendo o sucessor de Pedro, né? Nosso Papa Francisco,
Francisco sendo, vamos dizer assim, bombardeado, né? As pessoas atiram muitas pedras sobre nosso Papa, sobre o sucessor de Pedro. Eu queria que você hablasse um pouquinho para nós encerrarmos, não é? Estas perguntas. Eu articulei, eu criei essas duas últimas, não pergunta, mas um conselho para essas pessoas que estamos vendo que as pessoas estão usando da má fé, de sua má fé, isto é má fé, isso é uma realidade, para perseguir o sucessor de São Pedro, que você tinha a dizer sobre nosso Papa Francisco. Papa Francisco, pastor visível de Cristo, sucessor de Pedro. Se fosse para definir em uma palavra, mas eu quero falar algo aqui interessante para o Papa Francisco. Olha, o Papa Francisco, ele tem o poder das chaves e o Papa, ele tem a autoridade infalível dada por Cristo de usar e exercer o poder das chaves. Né? Mateus, capítulo, quando Jesus fundou a sua igreja, ele dá essa autoridade, né, a São Pedro. E veja que aparece no plural as chaves, não aparece no singular a chave. Então não significa, como alguns protestantes dizem, né? A chave só era uma, era para Pedro. Veja, era para Pedro. De lá para cá não tem mais essas chaves. Então, os seus sucessores, se é que existe, os protestantes dizem, não podem exercer esse poder das chaves. Errados, completamente errados. Porque ali aparece chaves. Te darei as chaves do reino dos céus. Então o Papa, ele tem a chave do reino dos céus. O Papa tem a chave do reino de Deus. O que significa isso? Ele tem poder de ligar e desligar. Então, ele usando o poder das chaves, ele é infalível. Ele não erra. Ele é infalível. Ele não erra usando o poder das chaves. Ele não erra. Então, essa perseguição que estão fazendo ao Papa, não é? É injusta. Mas vale salientar aqui, senhor Pentecoste, uma coisa. A Virgem Maria, em uma das suas aparições, que eu não me recordo agora, mas eu acompanhei aí o Ale Oliveira, que fala muito sobre as revelações de Nossa Senhora. E ele disse que, vendo alguns vídeos dele, né, que a Virgem Maria tinha falado, e veja, é reconhecida, essa aparição que ele citou, é reconhecida pela igreja. Que viria um tempo, no fim dos tempos, em que a maior heresia não seria a protestante. Ou seja, a maior ferida não seria a protestante. Seria, dentro da igreja católica, nascer outra igreja. Dentro. Veja que o protestantismo está fora. Mas dentro da igreja nasceu outra igreja. De que maneira? De que maneira nasceria? Segue a revelação de Nossa Senhora. Que essas pessoas se voltariam, veja, palavras usadas pela Virgem Maria. Essas pessoas passariam a perseguir, veja o que a Virgem Maria disse, passariam a perseguir o Santo Padre, o Papa. Veja o quanto isso é grave. Que essas pessoas passariam a perseguir o Santo Padre, o Papa. E o que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos vendo? Nunca se viu. Olha, de protestante nós já esperamos tudo, mas nunca se viu católicos vacantistas como tem. E outra coisa, eu não tenho nada contra os ritos da igreja. Mas essas pessoas do rito tridentino, elas estão um fio, cara. Elas estão um passo de se tornar sede vacantista. Um passo. Irmão, por que você está dizendo isso? Porque eu conheço vários que se tornaram sede vacantista. Vários. Eu conheço vários que eram da missa tridentina, que falaram na infalibilidade do Papa, que falaram na doutrina da igreja, que falaram do Concílio Vaticano II, que era uma maravilha, porque nós leigos hoje poderíamos falar, que não estou falando aqui para muitos aqui, que vão ver esse vídeo. E hoje essas pessoas se revoltaram contra o Papa Francisco e contra o Concílio Vaticano II.
Ou seja, quando eu rejeito o Concílio Vaticano da igreja, eu sou o quê? Um apóstata. Eu sou um apóstata. Um apóstata. Então, quando eu renuncio a um concílio da igreja, eu me torno um apóstata. Eu sou um excomungado. Porque Paulo diz que não existe duas igrejas, não existe dois evangelhos. Gálatas capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Não existe dois evangelhos, são pessoas que semeiam. E veja o que estão semeando. O que é mais doer é pessoas que estavam dentro da igreja, dentro do Concílio Vaticano II, e estão se rebelando. Mas a Virgem Maria disse uma coisa, que essas pessoas que iam perseguir o Papa, era uma nova igreja de Satanás nascendo dentro da igreja católica. Que o diabo já tinha se cansado de atacar ela de fora e ia atacar por dentro. Corroer ela por dentro. Por isso estão fazendo isso. E a Virgem Maria disse muito bem sobre isso. Na perseguição que fazem o Papa e a doutrina e o concílio da igreja. A Virgem Maria foi clara quanto a isso. A Virgem Maria foi cirúrgica contra isso. E mais uma vez quero reforçar. Você aqui que é inscrito no meu canal contra o Concílio Vaticano II, contra o Papa Francisco, que está apenas exercendo o poder das chaves que lhe foi confiado, faça o favor de boa. Mais uma vez. Pode cancelar a inscrição, pode sair do meu canal. Você não é bem-vindo aqui não. Você não é bem-vindo aqui não. Não é bem-vindo. E se comentar nos meus vídeos, apague todos. Bloqueio e apague todos. Não é bem-vindo aqui não. Eu tenho um amigo, senhor Pedro Costa, eu tenho um amigo que ele é tridentino. Eu nunca vi, esse amigo que eu tenho, ele defende o Concílio Vaticano II com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Ele defende. Eu não vou falar aqui o nome dele para não cito o nome de ninguém aqui não. Mas é um homem de Deus. Ele é do rito tridentino. Defende o Santo Padre e o Papa como ninguém. É um católico verdadeiro. Agora, esses que estão aí perseguindo o Papa, isso é católico? Nada. Isso é protestante. Sem eles perceber, eles estão se tornando os novos Martim Luteros da vida. E ainda ousam perseguir os irmãos deles, os protestantes. Que diferença tem desses que estão perseguindo o Papa e o Concílio Vaticano II dos protestantes? É coisa que os protestantes já fazem. São os cismáticos, são o quê? São os apóstatas. São os apóstatas e pronto. Eu mesmo que eu segui aí, era inscrito em canal desse tipo de gente. E a Virgem Maria disse, ainda voltando, a Virgem Maria disse que o filho dela, Jesus, ia passar um rodo e ia tirar os que não fossem verdadeiro católico, ia tirar da igreja. Veja, Pedro disse, o julgamento começa pela casa. Então a Virgem Maria fala que Jesus ia passar um rodo. E aí Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? Porque o que vai restar de católicos fiéis ao Papa, o sumo pontífice, o pastor visível de Cristo na terra, o sucessor de Pedro, e a doutrina da igreja, amados, são bem pouquinhos. Porque veja aí, as pessoas que estão se rebelando agora. E tem que se rebelar. Por que elas têm que se rebelar? Porque São João disse na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 19, para que vejam que nem todos são dos nossos, para que vejam que nem todos são verdadeiros católicos. Eles saíram dos nossos, saíram da igreja católica. Por quê? Porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, continuaria conosco. Ou seja, com o Papa, com o Conselho, com a igreja. Então, aqui sobre o Papa Francisco, o que eu tenho a dizer é isso. O Papa Francisco, depois do Papa Francisco, o outro que vier, serei fiel ao Papa do jeito. O pastor visível de Cristo, o que ele fizer, eu assino embaixo, exercendo o poder da chave, em escátedra, porque ele é infalível. Agora, esses que estão metendo fé no Papa, senhor Pedro Costa, vou até mais além aqui uma coisinha, já até atrapacei a hora, né? Esses que estão metendo pedra no Papa, eles acham que tem o Espírito Santo para isso. Mas as chaves não foi dada a eles. Não foi dado por Jesus a eles. Eles não são o sucessor de Pedro. Eles acham que tem o Espírito Santo para fazer isso. Tem nada. Isso é o Espírito, sabe de quem? De Lúcifer. Que veio causar divisões. Não haja entre vós divisões. Olha, está lá em Coríntios, não haja entre vós divisões. E que causa divisões é o quê? Quem foi o primeiro a causar divisão no céu? Lúcifer. Ele é o causador das divisões.
Então, esses que estão se revoltando, atirando pedra no Papa, no Concílio Vaticano II, na igreja, já que agora a guerra acabou. Aí eles, nada mais, nada menos, estão sendo o quê? Novos protestantes. São protestantes renovados. Esses são protestantes renovados, né? Que estão dizendo, Cristo disse que as portas do inferno não poderiam destruir a sua igreja. Mas com o Concílio Vaticano II, realmente destruiu a igreja. Estão dizendo nada mais, nada menos que Jesus é um mentiroso. Como alegam os protestantes, irmãos deles mais velhos. Existem os protestantes do século XVI, e existem os novos protestantes que estão dentro da igreja. Eles são mais piores que aqueles. São terríveis. Então, Senhor Pentecoste, eu deixar aí que você faça as considerações finais, desde já apresentar a você que, não é? Que analise cada voz e dizendo o seguinte: quem usar vídeo meu, áudio meu, sem a minha autorização, para me refutar, seja católico passadista, seja católico vacantista, seja protestante, seja quem for, eu vou chegar junto ao YouTube, porque eu não uso aqui vídeo de ninguém. E quando uso no segundo canal é com a permissão deles. Não uso vídeo de ninguém para denegrir imagem de ninguém. Veja se eu uso vídeo de alguém aqui. Mais de 500 vídeos tem nesse canal. Não uso vídeo de ninguém. Não uso foto de ninguém. Eu uso foto da capa do vídeo. Aí não uso aqui voz de ninguém. Eu vou chegar junto no YouTube, essa grande mídia, para que eles possam excluir se você usar vídeo meu ou voz minha sem a minha autorização. Tá claro? Foi bem claro? Então, Senhor Pentecoste, se deu no pedra no preço, é com você. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós queremos aí agradecer ao nosso irmão Fábio, né, por estas perguntas e respostas. Eu espero, meu querido irmão e irmã, que este vídeo tenha sido de grande ajuda para a sua vida. Não é? Então, aqui quero reforçar para todos vocês, querem fazer alguma pergunta? Vá nos comentários deste vídeo e deixa lá tu pergunta. Que, de acordo com nosso irmão, graças irmãos, Deus te bendiga, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja alabado por seu ministério, por este apostolado. Que ele continue crescendo e chegando aos corações em graça, em sabedoria, né? Deus te bendiga sempre. Então, meu querido irmão e irmã, você pode deixar aí seu comentário, né? Deixar aí seu comentário. Se você quer fazer alguma pergunta, nós vamos tentar trazer aqui as respostas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Salve Roma.